Então, boa noite a todos. Vamos dando início à nossa assistência espiritual de hoje, nosso encontro com o Evangelho, unindo os nossos corações a Jesus, o nosso Mestre, a toda a equipe espiritual que nesta noite se dirige aos nossos lares, aos locais onde nos encontramos, para nos levar à assistência necessária. Nós agradecemos a Deus, nosso Pai, pela vida, agradecemos João José de Oliveira, que é o dirigente espiritual do SELF, que sob o comando dele essa assistência está sendo realizada. Agradecendo, enfim, a toda essa espiritualidade amiga que com tanto amor cuida de cada um de nós. Vamos nos colocando em conexão com os nossos mentores individuais, com toda essa espiritualidade amiga, para que durante esta noite, os momentinhos que estivermos aqui reunidos, possamos receber tudo aquilo que nós necessitamos. E assim, gratos, fortalecidos, nós iniciamos a assistência de hoje, oferecendo a esses amigos queridos a prece que Jesus nos ensinou para nos aproximarmos, nos harmonizarmos com Deus, nosso Pai. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E é com muito carinho que nós vamos envolvendo a Fernanda, que ela sinta o amparo dessa equipe espiritual, a fortalecendo, para que ela possa, com bastante serenidade, passar para nós as reflexões da noite de hoje. Que assim seja. Boa noite a todos. É sempre uma alegria estar com vocês, não é? Essas carinhas que aquecem o nosso coração quando a gente está aqui desse lado falando. E nós hoje vamos falar de uma lição, talvez uma das maiores lições de Jesus, que está a maior lição do Mestre, que é o maior mandamento, que a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, os itens de 1 a 4, e a gente encontra também no Evangelho de Mateus e de Lucas. Jesus, numa determinada situação que já tinha sido, como a gente vê, não é, em vários momentos da vida dele, tentado, não é? As pessoas tentavam pegar Jesus de alguma forma, ver alguma situação que ele se contradissesse, alguma coisa assim, e aí, numa determinada situação, acontece o seguinte, que é narrado por Mateus. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E Kardec ainda coloca esses outros trechinhos do Evangelho. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. E depois Kardec coloca: tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Então, quando a gente começa a pensar, não é? O que é que Jesus quis dizer com essa passagem? Que ensinamento ele quis dar para a gente? A primeira coisa que chama atenção é que Jesus já mostra aí que ele vem
numa situação de não querer jogar fora tudo que Moisés tinha colocado. Quando Jesus fala que ele não vem derrogar a lei, que tudo estava ali, não é? Os profetas, ele mostra que ele está levando em consideração tudo que Moisés trouxe, especialmente no que se diz respeito às leis morais, vamos dizer assim, não é? As leis divinas que estão representadas ali nos 10 mandamentos, nas tábuas das leis que Moisés trouxe, e que Jesus resume, então, não é? Aqueles 10 mandamentos em dois: o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. E aí Jesus fala, não é? Que a gente faça aos outros o que a gente gostaria que fosse feito para a gente mesmo. E talvez a gente pense, quando olha essa lição, que essa talvez tenha sido a primeira vez que apareceu esse conceito. E Emmanuel, ele no livro Caminho, Verdade e Vida, fala que essa ideia do fazer ao outro o que a gente gostaria que fosse feito para nós mesmos já aparece em outros momentos da história da humanidade. E quando a gente pensa, não é? Por que será que isso apareceu em outros momentos? Apareceu porque Jesus, no amor imenso, não é? Infinito que ele tem por cada um de nós, ele já vem preparando, então, a humanidade para receber esses ensinamentos dele, desde, né, os tempos ali muito antigos. Ele continua até hoje preparando esses nossos corações para cada vez que a gente entenda mais tudo que ele nos trouxe e que isso floresça cada vez mais no nosso dia a dia. E Emmanuel fala, então, não é? Que espíritos encarnaram aqui ao longo do tempo, já trazendo essa ideia que Jesus depois trouxe de forma ímpar. Por quê? Porque Jesus exemplificou esse amar ao próximo, não é? Esse amor incondicional. E que talvez essas outras pessoas, esses outros espíritos que vieram à Terra e trouxeram esses conceitos, tenham ficado, vamos dizer assim, perdidos, esquecidos na história da humanidade, porque não exemplificaram como Jesus exemplificou esse amor incomensurável por todas as pessoas. E Emmanuel fala que, por exemplo, entre os gregos, a fala que aparecia era a seguinte: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Então, já bastante próximo da fala de Jesus. Os persas diziam assim: fazei como quereis que se vos faça. Emmanuel fala que os chineses falavam assim: o que não desejais para vós, não façais ao trem. Os hebreus falavam: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. E por fim, os romanos falavam assim: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Então, como nós já falamos, não é? Não foi a primeira vez que nós ouvimos isso. Isso faz parte desse cuidado de Jesus para que a gente cresça espiritualmente. Então, ele vem ao longo de todo esse tempo que ele cuida da gente, nos dando essas gotinhas, não é? Porque o amor é paciente, o amor é caridoso, então ele entende o nosso momento evolutivo, ele entende que passinhos pequenos a gente dá a cada dia, e por isso ele veio, então, não é? Trazendo todos esses ensinamentos, não é? Esses conceitos que aos poucos vão tomando força aqui no coração, eles vão se sedimentando no nosso coração, na nossa mente, e aos poucos, então, nós vamos mudando espiritualmente, nós vamos crescendo. O que seria, então, esse amar, não é? Quando a gente pensa em amor, muitas vezes a ideia do amor é uma coisa mais banal, né? As pessoas hoje falam eu te amo de uma forma tão vazia, sem sentir aquele, talvez, amor verdadeiro, não é? Aquele amor que é como um sol aqui no nosso coração, que esquenta, que abraça, que acolhe a todas as pessoas, é o amor de Jesus.
Mas quando a gente pensa, então, o que seria esse amor mais puro, esse amor mais verdadeiro, a gente encontra, então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nas instruções, né, que os espíritos deixaram, que ele é a expressão mais pura da caridade. Esse amor resume todo o dever que um ser humano tem, ou seja, que nós, espíritos, temos com os outros espíritos, com os outros irmãos que caminham aqui junto com a gente. E que a gente, ao longo do tempo, vai acabar tomando esse padrão desse amor equânime, desse amor que não faz diferença, como a base do nosso relacionamento com as outras pessoas, não é? Nós vamos, aos poucos, fazer aos outros não só o que nós desejamos que seja feito para nós, mas nós vamos também procurar olhar o que os outros precisam, qual é a necessidade da outra pessoa, o que vai naquele coração que muitas vezes não verbaliza essa necessidade, assim como Jesus fazia com as pessoas que a ele recorriam, não é? Que a ele buscavam, que nele buscavam esse conforto, esse acolhimento, não é? Esse enxergar a dor por trás do que não é dito. E quando a gente, então, entender, não é? Enquanto a gente vai praticando, a gente vai, aos pouquinhos, então, compreendendo que esse amor vai fazendo com que a gente deixe cada vez mais de lado aquele egoísmo. Esse amor começa a ser uma regra de conduta no nosso dia a dia. Essa fraternidade, a gente começa a estender muito além do nosso círculo mais íntimo, não é? Que é a nossa família, aquelas pessoas que se relacionam de forma mais próxima com a gente começa a estender esse amor, esse olhar de compaixão, esse olhar que faz com que a gente se movimente em direção à necessidade, à dor das outras pessoas, de forma mais ampla. Quando a gente consegue, não é, olhar num irmão do caminho nosso, não é? Que habita as ruas, que vive numa situação tão difícil, e a gente sente esse amor mesmo, sabe? Brotando aqui no nosso coração, e a gente se sente movido por essa compaixão de fazer alguma coisa para tirar aquela pessoa daquele sofrimento. É tão... que palavra usar, não é? Deixa a gente repleto de uma felicidade, não uma felicidade egoística ou uma felicidade vaidosa, porque estamos fazendo alguma coisa por alguém, longe disso, porque isso estaria do outro lado do amor verdadeiro, não é? Mas é uma felicidade por a gente começar a se aproximar verdadeiramente do que Jesus nos ensinou. Quando nós deixamos esse amor aflorar por esses irmãos em necessidade, o coração se enche de uma alegria genuína, de uma alegria de se aproximar de Jesus, de uma alegria de saber que, de alguma forma, estamos começando, não é, a fazer ao próximo o que gostaríamos que fizessem para nós. Quem de nós não gostaria de ser acolhido num momento de necessidade? Quem de nós não gostaria de ser escutado, de ser amparado, de ser visto? Porque muitas vezes essas pessoas, esses irmãos do caminho, eles são invisíveis para muitas pessoas. Invisíveis por uma série de motivos, invisíveis porque muitas vezes temos medo de uma pessoa que se aproxima, porque vivemos numa cidade que tem as suas dificuldades. Pode ser invisível porque naquele momento estamos tão assim acabrunhados nos nossos problemas e que nós não conseguimos enxergar um passinho
adiante, invisíveis, porque naquele momento estamos ainda vivendo nas coisas mais ligadas à matéria, aos prazeres, então ainda não nos damos conta da necessidade dos outros, e está tudo certo. Jesus entende esse nosso movimento, Jesus entende esse nosso momento de evolução, de desenvolvimento espiritual. E Jesus está ali, não é? Como ele mesmo diz no seu evangelho, ele não está ali para julgar, ele não está ali para saber se as pessoas estão aprendendo as suas palavras, ele está ali, não é? Certo de que um dia todos nós, todas as suas ovelhas, serão parte de um único rebanho. Ele tem a certeza, a convicção de que todos nós caminhamos para esse destino, não é? É uma destinação divina, de que a gente ame indistintamente a todos. Então, Jesus vem nos dando, nesse planeta lindo que ele cuidou e cuida para a gente, trazendo oportunidades no nosso dia a dia para que a gente vá se desenvolvendo, que a gente vá dando essa chance do nosso coração brotar, não é? Desse nosso coração florescer todo esse amor que a gente tem para dar, porque Deus é amor. João, em sua epístola, já fala que Deus é amor, somos filhos de Deus, então não existe a possibilidade de não termos amor em nosso coração. Simplesmente esse amor ainda pode estar coberto, não é? Pode estar ainda meio velado, mas ele está latente. Ele só precisa de uma chance para se desenvolver. E é isso que Jesus oferece para a gente nas inúmeras oportunidades que a gente tem de desenvolvimento no dia a dia. E o amor resume toda a doutrina de Jesus, não é? O amor resume tudo o que Jesus ensinou para cada um de nós no seu evangelho. E esse amor vai se desenvolvendo aos poucos, é uma tarefa longa, não é uma tarefa fácil, simples. Esse amor no começo, né? Vamos dizer assim, o espírito lá no começo, ele tem muito mais instintos. Depois esses instintos, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, vão se tornando sensações e depois sentimentos, e o sentimento maior que coroa tudo isso é o sentimento de amor. E é um sentimento máximo, é um sentimento que vai se desenvolver em cada um de nós cada vez mais, porque não há como ser diferente, não é verdade? E Jesus, então, quando fala que a gente ame o próximo, muitas vezes, na nossa compreensão ainda estreita, a gente pode pensar que esse próximo é só aquele mais próximo mesmo. Mas se a gente tomar como base os ensinamentos, a vivência de Jesus, a gente vai entender que esse próximo é a humanidade. É o mundo todo que a gente conhece e o que a gente não conhece, não é? O que a gente desconhece na nossa estreita ainda compreensão desse universo que Deus cria incessantemente. Então, quando Jesus fala que a gente ame o próximo como a nós mesmos, esse amor se estende não só ao nosso círculo mais estreito, mas ele se estende a todas as pessoas, ele se estende à natureza, ele se estende aos animais. Quando nós paramos e pensamos, não é? Que o princípio inteligente, aquela primeira criação de Deus, que um dia se tornará um espírito como nós, não é? Já conscientes, com livre-arbítrio, habita diferentes reinos e que são princípios, então, irmãos nossos que estão se desenvolvendo, a gente vai ter um olhar mais carinhoso, um olhar mais compassivo com a natureza, com as plantas, com os animais. Se a gente tiver uma planta lá que a gente esqueceu e que a gente está vendo que está murchinha, e a gente pensar que ali existe uma vida, existe algo que está se desenvolvendo, que está aprendendo naquele momento, a gente vai se mover, não é? De amor e vai cuidar dela. A gente se move de amor para cuidar dos bichinhos.
quando a gente, né, algumas pessoas já sabem, né, que eu sempre falo das formigas. Então, por que a gente vai matar uma formiga porque ela está andando lá no nosso armário, se a gente pode tirar a formiga e colocar ela num vasinho, alguma coisa assim? Por que a gente vai infligir um sofrimento desnecessário a um bichinho que é um princípio em desenvolvimento? É um irmãozinho nosso em desenvolvimento. A gente pode cuidar, se a gente pode proporcionar uma condição mais confortável para ele, por que a gente não vai proporcionar isso? Não é? Esse amor, amar o próximo como a si mesmo, é amplo. Jesus é amplo. Jesus não traz ideias estreitas. Nós é que ainda temos, muitas vezes, essa compreensão estreita. Então, se a gente amplia essa nossa visão, essa forma da gente entender, olha como fica mais largo, não é? A gente vai enxergar esse outro em tantas coisas, não é? No universo todo criado por Deus. E não existe ser com coração que nunca vá quebrar essa casquinha mais dura. Não existe um ser que não seja amado por ninguém ou que não ame alguém, alguma coisa, algum animal. Não existe isso, gente. Todos nós temos esse amor no nosso coração. Todos nós temos essa potencialidade de desenvolver esse amor. E como João, evangelista, já falava no finzinho de sua vida, quando ele já não conseguia mais, não é, levar tão à frente as suas tarefas, o que ele falava sempre? Ah, meus irmãozinhos, amai-vos uns aos outros. Esse talvez tenha sido o maior ensinamento que tenha ficado de Jesus para ele, por isso ele falava isso, não é? Divulgava para todo mundo que todos se amassem da melhor forma possível. E Jesus é o nosso grande guia, nosso grande modelo, nosso grande exemplo. Jesus, essa figura tão meiga, não é? Que trazia esse olhar tão carinhoso, que olhava para as pessoas além da matéria. Jesus olhava o coração. Jesus via o que tinha em cada coração, que necessidades não atendidas tinham naquele espírito. E aí ele demonstrava o cuidado necessário no momento para a pessoa. Ele conversava e levava as palavras ternas que a pessoa precisava ouvir. Jesus abraçava, Jesus acolhia quando esteve aqui encarnado e continua certamente nos abraçando, nos acolhendo todas as vezes que nos dirigimos a Ele. Aquela figura de Jesus batendo numa porta sem maçaneta é muito representativa, não é verdade? Jesus está o tempo inteiro pronto para nos atender. Agora a questão é, nós nos abrimos para Jesus? Quanto nós nos colocamos, não é? Com aquele coração aberto para o Mestre? Quanto que a gente se entrega verdadeiramente para Jesus? Às vezes a gente ainda não tem essa prática, mas mesmo que não tenhamos essa prática, isso não faz com que Jesus não olhe pela gente. E tem uma história tão bonita do livro A Eterna Mensagem do Monte, do Leão Tolstói. É um livro já psicografado por ele, e que conta mais ou menos assim. Existia um jovem bonito, saudável, que teve uma infância muito tranquila e alegre, chamado Davi. Esse jovem não tinha preocupações em sua vida, era admirado pelas moças que moravam ali na sua região. Mas um certo dia, quando chega o inverno, esse jovem passa a sentir umas dores estranhas nas pernas e em poucos dias ele se vê paralisado. Foram chamados todos os médicos da região, muitos banhos, ungüentos, massagens foram feitas, mas aquele quadro se mostrou definitivo. Nada fez com que aquele jovem retornasse à caminhada do dia a dia. Aquela alegria que fazia parte do seu dia a dia
se desfez. A revolta apareceu, a tristeza, e muito tempo se passou até que aquele jovem se conformou com aquela situação. Davi, embora conformado e não entendendo bem porque aquilo tinha acontecido com ele, tinha um coração bom. Um dia ele fica sabendo que um carpinteiro galileu passaria ali pelas suas terras e que esse carpinteiro galileu tinha uma fama de que era uma pessoa que curava. E curava todos os tipos de enfermidades mentais, físicas, todas as pessoas que acorriam a ele ficavam sãs. E lógico, não é? Movido por uma curiosidade, pela vontade de também ser curado, ele pede, então, para o seu irmão que o leve até encontro desse mestre que todos chamavam, não é? Esse rabi, Jesus. Quem seria Jesus? E o irmão, então, fica preocupado, porque sabia que aquela doença era irreversível e ele não queria, de forma alguma, trazer falsas esperanças para Davi. E como eles não tinham uma condição financeira confortável, o irmão acaba arrumando ali uma maca, né, uma caminha improvisada, e vão então encontrar Jesus. No grande dia marcado, eles saem de casa carregando essa maca, vão caminhando e as pessoas vão se achegando cada vez mais, porque muitas pessoas queriam encontrar Jesus. E ali, naquele clima fraterno, de muita necessidade de acolhimento, eles vão imaginando o que seria encontrar Jesus. Caminham por algumas horas até que chegam ali numa região que existia uma grama verde, existia também aquela terra mais batida, algumas árvores, um monte, e todos ali se acomodavam no chão à espera de Jesus. A quantidade de pessoas presentes era um negócio inimaginável, porque muitos sofriam, muitos tinham o coração aflito e queriam ouvir Jesus. Davi, quando se acomoda, percebe que ao seu lado tinha uma outra pessoa que também sofria de paralisia. E mais do que isso, ela também havia ficado cega. E Davi estabelece ali laços de amizade com essa pessoa, conversa por algum tempo, até que eles começam a perceber um alvoroço, e quando vem, Jesus se aproximava. Davi é tomado por uma profunda emoção quando vê Jesus se aproximando. Davi contempla aquele homem alto, que vestia uma túnica rústica, clara, que tinha os cabelos castanhos na altura dos ombros, cabelos divididos ao meio, que tinha olhos tão azuis como um céu sem nuvens. Jesus passa, olha para cada pessoa, a multidão se aquieta. Jesus vai até uma árvore, senta-se embaixo dessa árvore e ali começa a ensinar. Aqueles olhos meigos, aquela voz carregada de um magnetismo amoroso envolve a todos. Davi se sente extasiado. O impulso dele seria de se ajoelhar perante o mestre, mas aquilo não era possível para ele. E Jesus começa, então, dentre tantos ensinamentos do Sermão do Monte, começa a falar dos sofredores, começa a falar da felicidade daqueles que sofrem e que compreendem o sofrimento, da felicidade daqueles que são humildes de espírito. E Jesus ensina muitas coisas e abranda as dores dos corações. Depois de terminar o seu discurso, Jesus começa a sua parte tão esperada, a parte das curas,
E aquela multidão, então, faz aquela fila, todos querendo ser atendidos por Jesus. E Davi tenta, né, de alguma forma, chegar lá, e o irmão vai levando ele, e Jesus atende, vai atendendo, e horas se passam, e Jesus atendendo amorosamente a cada pessoa. Até que um dos discípulos chega e fala assim, o mestre já deve estar cansado, somente mais uma pessoa ele vai atender. E Davi via que ele era o próximo da fila, munido daquela alegria por ser atendido por Jesus. Ele olha nos olhos do mestre, aquele olhar doce. Jesus olha o coração de Davi, e Davi se sente curado naquele momento. Não curado no físico, porque naquele momento a cura física não era mais necessária para ele. Ele entende que Jesus o havia curado no espírito, porque ele passou a ter um novo entendimento do sofrimento. Então Davi olha para o seu amigo que estava ali atrás e olha para Jesus novamente. Jesus sorri para Davi, entendeu o que ia no seu coração. E Jesus se levanta, vai até o amigo, que por ser cego, não entende aquele alvoroço do lado dele. Ele simplesmente escuta Jesus, sente a mão de Jesus em sua cabeça. E Jesus fala, levanta, você está curado. Ele, de um minuto a outro, passa a enxergar e se vê fortalecido nas pernas e levanta, feliz da vida, porque havia sido curado. Mais feliz ainda estava Davi, porque minutos antes ele tinha ouvido da boca de Jesus: ame o próximo como a si mesmo. Faça ao outro o que você gostaria que fosse feito a você. Jesus passa as mãos também na cabeça de Davi e se despede da multidão. Todos vão embora para sua casa. Davi volta na sua caminha, tão envolvido pelo aquele magnetismo amoroso de Jesus, que nem percebe o irmão falando que não tinha cabimento ele ter passado a chance dele, a única chance da vida de ficar curado, para uma pessoa que ele tinha acabado de conhecer. Mas Davi se sentia completo, feliz, e levava Jesus no coração. Quando Davi chega em casa e o irmão vai tirá-lo daquela caminha improvisada e passá-lo para sua cama, Davi nota que suas pernas estavam fortalecidas e que ele conseguiu se manter de pé e dar novamente seus primeiros passos. Quando isso acontece, Davi lembra das palavras de Jesus. Faça ao próximo o que você gostaria que fizessem por você. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E assim, com essa história tão tocante, nós vamos nos aproximando de Jesus. Mestre querido, que nesse instante nós também possamos amar o próximo através do nosso pensamento e do nosso amor. Porque vibrar é isso, é direcionar as nossas melhores energias, o nosso sentimento de amor em benefício daquele mais necessitado. E assim nós vamos sentindo que esse amor vai partindo do nosso coração e nós entregamos na mão de Jesus, para que Jesus possa envolver o nosso planeta
no amor, na paz, na harmonia, no entendimento e na fraternidade. Esse amor possa tocar aqueles corações infelizes, aqueles corações vazios, aqueles corações que não têm mais esperança e acabam pensando em tirar a própria vida. Vamos vibrando muita alegria para que essas pessoas sintam esse amor de Jesus, sintam a esperança renascer em seus corações, a certeza do amparo de Jesus e de que dias melhores virão. Vibremos. Saúde a todos os doentes, onde quer que se encontre. Vamos vibrando bom ânimo, coragem e força para que essas pessoas passem por esses momentos difíceis. Vamos vibrar harmonia a todos os lares, para que as famílias se respeitem, se entendam, se compreendam e se ajudem. Vibrar por aqueles que ainda se comprazem nos vícios, quer sejam morais, quer sejam físicos, que tenham coragem, consciência do que estão fazendo com eles mesmos e se libertem. Vibrar por todos aqueles equivocados que ainda disseminam o mal, que disseminam a mentira, para que também possam, Senhor, se libertar dessa vida de enganos. Vibrando força a todos os trabalhadores do bem, a todos aqueles que desejam seguir os ensinamentos de Jesus, que possamos perseverar nessa caminhada. E te pedimos, por todos aqueles que estão retornando à pátria espiritual, que possam aceitar o retorno, que sejam acolhidos pelos benfeitores amigos, com muito carinho, e que possam assim dar continuidade à sua jornada de aprendizado. Vibrando força, consolo da fé àqueles corações que ficaram na terra, que sentem a dor das saudades, que sejam consolados, Jesus, na certeza de que a separação é apenas momentânea. Vibrando por aqueles que estão encarnando com suas tarefas definidas, que encontrem em campo mãos amigas que os conduzam no caminho do bem. E agora, nesse momento, que nós possamos vibrar por nós mesmos e por nossos familiares. Que nesse instante, essa equipe espiritual que nos acolhe possa se fazer mais presente, para que possamos receber desses amigos queridos o passe espiritual. O passe, que é uma transmissão de energias, é uma transfusão de energias que nós recebemos desses benfeitores amigos, que em nome de Jesus, que por amor estão aqui, nos transmitindo tudo que for de melhor, para que possamos encontrar o equilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Nós vamos abrindo os nossos corações, confiantes em Jesus, confiantes em Deus, o nosso Pai. Eles que conhecem tão bem a cada um de nós. Eles que sabem das nossas dores, das nossas dificuldades. E que vêm ao nosso encontro dizer que estão do nosso lado, que estão aqui nos ajudando, que basta que nós abramos o nosso coração, indo ao encontro dessa ajuda. E com toda a certeza, nós estamos recebendo essa chuva de pétalas coloridas, de energias revitalizadoras que são derramadas sobre o alto de nossa cabeça e se espalham por todo o nosso corpo. Essas energias intensas vão sendo absorvidas
pelas nossas células materiais e espirituais, substituindo as células doentes por células saudáveis, nos fortalecendo emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Nós vamos ficando envoltos nessa cúpula de luz, como se estivéssemos dentro de uma bolha toda colorida, brilhante, e vamos absorvendo, de acordo com nossas necessidades, esses fluidos benéficos. Esses fluidos que também estão sendo canalizados para a água que colocamos para ser fluidificada. E essa água vai se transformando no remédio necessário para as nossas necessidades emocionais e físicas. E assim, nós agradecemos a Jesus todas essas energias que estamos recebendo. Agradecemos a Deus, o nosso Pai, rogando que os nossos entes queridos também possam ser beneficiados por esses fluidos salutares. E que possamos permanecer envoltos nessas energias até uma próxima oportunidade. E com muita gratidão em nosso coração, nós vamos nos despedindo dessa equipe amiga, nessa certeza absoluta do amparo de Jesus, na certeza de que com Jesus nós somos capazes de superar os momentos difíceis, as provas, as dificuldades e os obstáculos, porque tudo vai passar, porque essa é a lei. Graças a Deus. Uma boa noite a todos, fiquem em paz. Boa noite, obrigada, amor.